Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E também Hag Sameach Hanukkah, não é? Hoje estamos no quinto dia, não é? Enfim, da Festa das Luzes, tá certo? Vamos lá, Parashá 9, Vayeshev, e ele habitou. Torá Parashá Sefer Bereshit 37, 1 a 40, 23, ou seja, porção da Torá, livro de Gênesis 37, 1 a 40, 23, Haftará, na porção da Torá, Sefer Amós, livro de Amós, 2, 6 a 3, 15. E na Brit Hadashá, aliança concertada, Sefer Maseh Shirlim, livro de Atos dos Emissários, 7, de 1 a 53. Um total de 44 destaques, não é? 26 destaques na Haftará e 18 destaques na Brit Hadashá, não é? E apenas vamos observar alguns detalhes, né, na Torá Parashá, na porção da Torá, tá certo? Yahussef é vendido, né, por seus Ahim, por seus irmãos. Aqui também fala sobre Yahudá e Tamar. Lembrando que em Israel é o quarto Shabat, 29 de Kislev, de 5777. No Brasil, quarta-feira, 28 de 12 de 16, de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Sela Elohim, Sela El, com Teurua Recordas, está ligado, pois o que a Beit Israel ligar aqui na Eretz, está ligado nos mais altos Shamaim, em o nome de Yahushua, Aleluia, o Kavod, o Rodu, o Tiferet, exaltado, magnificado, louvado e adorado, seja Hashem e Yahu Elohim Tsevaot, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Continuando, né, Yahussef, na Beit Potifar, ou seja, José na casa de Potifar. Yahussef na prisão interpreta dois sonhos, o sonho do mordomo-mor ou o sonho do copeiro-chefe, né? Algumas escrituras têm mordomo-mor, outras copeiro-chefe, não é? E o sonho do padeiro-mor ou o sonho do padeiro-chefe, não é? Como já falei, em algumas escrituras assim está escrito, de uma forma diferente, porém com o mesmo contexto, não é? Se não, vejamos, vamos fazer aqui. Yahussef é vendido por seus Ahim, José é vendido por seus irmãos. Ora, sabemos que Yaakov, não é? Ele foi um goi também, um ger na Eretz Canaã, na terra de Canaã, não é? E dos seus filhos, não é? Dos seus 12 filhos, tinha um que ele mais gostava, não é? Era inclusive o mais jovem, tá certo? O Yahussef. E o que ele mais amava. Os seus irmãos naturalmente ficaram com a conhecida despeita, não é? Ficaram com inveja, não é? Esta é que é a grande verdade do seu Ari, do seu irmão, não é? Ele teve um sonho sobre o sol, a lua e 11 estrelas, né? Que se curvavam, obedeciam, se dobravam, não é? Eram inferiores a ele, no caso, neste sonho, né?
E naturalmente o Sol e a Lua eram o pai e a mãe e o pai, né, eram os pais dele. E as 11 Corravim, as 11 estrelas, os 11 irmãos, não é? E depois ele foi para Beit Potifar, né? E Yahusef foi para Beit Potifar, para a casa de Potifar, foi Yahusef, portanto, e ali foi quando todos, muitos, né? Aliás, já ouviram esta história, né? Que a mulher de Potifar, né, tentou seduzir Yahusef, não é? Mas Yahusef, como um homem, né, de Elohim, né, ele resistiu, não é? E ela o caluniou, não é? E ele foi jogado na prisão, né? Chegando lá, interpretou o sonho, né, do mordomo Mor e do padeiro Mor, não é? E mais tarde interpretou também o sonho de Faraó, não é? Na próxima paraxá nós veremos isto. E ele, por fim, foi eleito um sar, não é? Um governante, um governador, um líder, né? Abaixo do Faraó, não é? Era Yahusef, não é? Que representava bem o Faraó, não é? No compartimento político, não é? Muito diferente do compartimento político hoje em dia, está numa situação bastante deteriorada, né? Ao contrário deste grande exemplo do nosso ancestral e do nosso Ari, né? Do nosso irmão Yahusef, não é? Que tão bem representou Elohim em sua jornada, inclusive em sua jornada profissional. Vamos dar um salto aqui para a Haftará, tá certo? Sefer Amós, 2 meia dúzia a 3:15, não é? Ou seja, a porção dos profetas, livro de Atos dos emissários, ou livro de Atos dos apóstolos, aliás, desculpem a rima, livro de Amós, não é? 2 meia dúzia a 3:15, não é? Na Brit Hadashah é depois que nós vamos ver. Então leiamos, não é? Assim diz Yahweh, por 3 transgressões de Israel, e por 4 eu não reverterei o seu castigo, porque eles venderam o tzadik, quer dizer, o justo, por prata, e ao pobre por um par de sandálias. Eles esmagam a cabeça do pobre no pó da Eretz, e eles desviam do Deré o submisso, e um homem, seu Avi, entram a mesma jovem para profanarem o meu nome Kadosh, para profanarem o meu Hashem Kadosh. Já a gente vai falar mais sobre esta questão. E eles mesmos se deitam em vestes apanhadas em penhor junto a todo o altar. Eles bebem o vinho dos condenados na beite dos seus Elohim. Ainda eu destruí o Amorite diante deles, cuja altura era como a altura dos cedros, e eles eram tão fortes quanto os carvalhos. Ainda eu destruí os seus frutos por cima e suas raízes por baixo. Também eu vos fiz subir da Eretz Mitzraim e vos conduzi 40 anos pelo deserto, para possuirdes a Eretz do Amorita. E eu levantei os vossos Binei para se tornarem Nevim, e os vossos homens para Nazarites. Não é assim, ó Binei Israel, ó filhos de Israel, diz Yahweh, mas vós destes aos Nazarites vinham a beber, e ordenaste aos Nevim, dizendo, não profetizeis, eis que eu estou pesado por vossos pecados, como um carro fica pesado estando cheia de feixes. Então o lugar seguro parecerá ao que é ágil, e o forte não fortalecerá a sua gevurá, o seu poder, nem o poderoso livrar-se-á a si mesmo, nem se firmará, verso 15, o que maneja o arco, e o que é ágil em pés se livrará a si mesmo, nem o que monta o cavalo se salvará. E o que for corajoso entre os pujantes fugirão
nus, né? Ou fugirá nu naquele homem, naquele dia, diz Yahweh. Ora, aqui nós vemos ameaças contra Israel, não é? E agora nós vamos observar aqui o castigo contra a maldade de Israel, observando que nós temos aqui na Haftará 26 destaques, né? Se não, continuemos a ler sobre o castigo contra a maldade de Israel. Primeiro foi as ameaças. Primeiro Elohim avisa, não é? Dá o aviso, o ultimato, dá a chance para a pessoa se arrepender. A pessoa insiste, né? Continua, então aí vem o castigo contra a maldade de Israel, contra a maldade do nosso povo ou contra a nossa maldade. Esta é que é a grande verdade, não é? Se não leiamos Haftará Sefer Amós 3 de 1 3 de 1 a 15, não é? Ouvi esta devar que Yahweh falou contra vós, ó Bnei Israel, contra toda a Mishpahá, contra toda a família, né, as tribos, que eu fiz subir da Eretz Mitzraim, dizendo, somente a vós eu conheci de todas as Mishpahot, né, da Eretz, né, de todas as famílias, de todas as tribos, né, da terra. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Podem dois andar juntos, a não ser que estejam em acordo? Rugiria um leão na floresta, quando este não tiver a presa, bramaria um leãozinho da sua guarida, se ele nada tivesse apanhado, né? Pergunta, interrogação, pergunta, evidentemente. Poderia um pássaro cair em um laço na Eretz, onde não exista laço, e romperia um laço da Eretz, se não apanhasse a presa? Seria um chofar fosse soprado na cidade. Se um chofar fosse soprado na cidade e o povo não estremecesse, haveria mal na cidade se Yahweh não tivesse o permitido? Certamente o soberano Yahweh não fará nada sem que ele revele os seus segredos aos seus avadim, a nós, né? Os Nevim, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O soberano Yahweh falou, quem abster-se-ia de profetizar? Publicar isto nos palácios de Asdod e nos palácios da Eretz Mitzraim, dizei, congregai-vos sobre os montes de Shomron, e eis que um grande tumulto há no meio dela, e que os opressores estão no meio dela, porque eles não sabem proceder retamente, diz Yahweh. Eles estocam violências e roubos em seus palácios. Portanto, assim diz o soberano Yahweh, um adversário já verá a rondar a eles, e ele derribará tua fortaleza de ti, e os teus palácios serão espoliados. Assim diz Yahweh, como o pastor Urosh, não é? Arrebata da boca do leão, né? Uroer, sinônimo, arrebata da boca do leão as duas pernas, ou de um pedaço de uma orelha, assim os Bnei Israel serão salvos, os que habitam em Chorom, como que no canto de uma cama ou na margem de um assento. Ouvi e testificai na Beit Yaakov, na casa de Jacó, diz o soberano Yahweh, Elohim de Sebaot. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, eu também visitarei os altares de Bet-El, né? Da casa de El, da casa de Elohim, né? E as pontas do altar serão cortadas e cairão ao chão, e eu golpearei a Beit de inverno, como também a Beit de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas, né? As grandes casas terão um fim, diz Yahweh. Ora, vamos recapitular aqui
Haftará, não é? A porção dos profetas, Sefer Amós, livro de Amós, 2, 7. Eles esmagam a cabeça do pobre no pó da Eretz, no pó da terra, e eles desviam do Deré o submisso, e um homem e o seu avi, né, o seu pai, entram a mesma jovem, não é? Para profanarem o meu nome Kadosh. Ora, nós observamos aqui um pai e um filho, né, tendo um relacionamento com uma mulher, né, para profanarem o meu nome Kadosh. Mas isto se abrange, não é? Para profanarem o meu nome Kadosh, para blasfemarem o meu nome Kadosh, não é? Vós, escribas e fariseus hipócritas, não é? Vem a mensagem do soberano Yahweh para vós, que blasfemais o nome do eterno e todo-poderoso de Israel, o Borei Hashamayim Haeretz, o Criador dos céus e da terra. Ameaças contra vós, Navim Sheker, né? Sheker Navim, né? Falsos profetas, né? Do sistema religioso, né? O castigo, né? Contra a maldade de Israel, contra a maldade de vocês, não é? Que dizem representar o nosso povo, não é? Que blasfemam, dão uivos, não é? Blasfemando o nome do Todo-Poderoso, não é? Serão todos castigados, não é? Inclusive perecerão no mais profundo Sheol, no mais profundo Guerrinom, na mais profunda Guerrina, no mais profundo inferno, tá certo? Pagarão, e alto será o preço que será pago por vocês do sistema religioso que blasfemam o nome do nosso Boré, o nome do nosso Criador. Alto será o preço que vocês pagarão. Assim falou o soberano Yahweh Elohim Sevaot, Yahweh Elohim dos exércitos. Amém e amém. Eu só vou me limitar até aqui, né? E não mais adiante. Tá bom? Para um bom entendedor, qualquer pingo de tinta é letra, né? Bom, vamos para a Brit Hadashah. Muito bem. Na Brit Hadashah, né? Parashá 9, né? Vayeshev, e ele habitou, né? Brit Hadashah, a aliança consertada, né? Ou aliança renovada. Sefer Maseh Shirliam, né? Livro de Atos dos Emissários, ou Livro de Atos dos Apóstolos, 7:1 a 53, né? Vamos dar alguns destaques aqui, tá certo? A Brit Hadashah, Aliança Consertada, Sefer Maseh Shirliam, Livro de Atos dos Emissários, 7, vamos ler do verso 30 ao versículo 38. E ao explicar-se, não é? Aqui fala da defesa de Tzefaniah, ou seja, a defesa de Estevão, né? E ao expirar-se 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Har Sinai, né? Do Monte Sinai, o Malar Yahweh, da parte do soberano Yahweh, em meio ao redor do fogo, numa sarça. Ao vê-lo, pois, Moshe, ele ficou maravilhado, não é? Pois o Eterno aparecera para Moshe, não é? Com aquela visão, e enquanto ele se aproximava para observar, não é? Sobreveio-lhe a voz do soberano Yahweh, dizendo, prestem bem atenção, no verso 32.
Eu sou o Elohim dos teus avós, dos teus pais, o Elohim de Abraham, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacob, certo? Não é? Erriá Elohim Havot, né? Elohim Abraham, Elohim Isaac, Elohim Jacob. Então Moshe, tremendo, não ousou olhar. Então disse o soberano, né? Então disse Adem Yarro. Então disse o soberano Yarro, não é? Vamos dar uma vírgula, Adem ou Adir, não é? Soberano, não é? Sinônimo, não é? Adir, né? Mais usado é Adem, Adem, soberano de todos os soberanos, não é? Então disse o soberano Yarro, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é Eretz Kadosh, não é? É terra santa, é terra sagrada. E eu vim, sim, eu vi a aflição do meu povo que está em Mitzraim, no Egito, e eu ouvi o seu gemido e desci para livrá-los. E vem agora, eu te enviarei a Mitzraim, Egito, e a este Moshe, a quem recusaram, dizendo, quem te constituiu como autoridade e chofer e juiz? O mesmo Yarro enviou como autoridade e libertador da mão do Malach Yarro, que lhe apareceu na sarça. Este os tirou depois de haver mostrado prodígios, sinais na Eretz Mitzraim e no mar de caniços e no deserto durante 40 anos. Foi este Moshe que disse aos Bnei Israel, o soberano Yarro, vosso Elohim, suscitará um nave, né, um profeta entre vossos Ahim israelenses, semelhante a mim, e a ele, com E maiúsculo, escutai. Este é o que esteve na Eidita Eclésia, congregação de Israel, no deserto, com Malaiarro, que falou no Har Sinai, no Monte Sinai, com nossos avós, com nossos pais, que recebeu as Devarim, as palavras, as Devarim Haim, né, as palavras vivas para nos dar, ou seja, para nos dar esta Devar Haim, esta palavra viva. Então observem, né, recapitulando, verso 31, ou seja, Brit Hadashah, né? Sefer Maser Shirlim, Aliança Concertada, Livro de Atos dos Emissários, 7, 30 ao 32. Vamos repetir, se não leiamos novamente. E ao expirar-se 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Har Sinai o Malach Yarro, o anjo de Yarro, o anjo de Elohim, o Malach Elohim, da parte do soberano Yarro, em meio ao ardor de fogo, né, de Esh, numa sarça. Ao vê-lo, pois, Moshe, ele ficou maravilhado com aquela visão, e enquanto ele se aproximava para observar, sobreveio-lhe a voz do soberano Yarro. A voz do soberano Yarro, viu? Ou seja, o Malaiarro falando. Significa que o Malaiarro é o soberano Yarro, não é? Que representa também Yahushua HaMashiach. O Malach Yarro seria o soberano Yarro na forma angelical e na forma humana Yahushua HaMashiach. Amém. Não é? Então vamos ver o que falou, não é? O que o Eterno falou, verso 32, dizendo: Erriá Elohim Havot Elohim Avraham Elohim Isaac Elohim Jacob. Quer dizer, eu sou o Elohim dos teus pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacob, o Elohim de Jacob, o Elohim de Jacó, não é? Então Moshe tremendo não quis olhar. E ainda falou mais, disse-lhe o soberano Yarro, tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás, verso 33,
é Eretz Kadosh, é terra santa, é terra sagrada, é terra separada, é terra exclusiva, porque ali estava o próprio soberano de nossas nefeshot, o próprio soberano ali estava, o próprio soberano de nossas almas. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, Elohut Gadol HaMashiach, não é? Aqui a manifestação dele como Malach, né? Como anjo. Amém? Por favor, venhamos e convenhamos, né? Isto aqui está na defesa de Zefaniar, né? Na defesa de Estevão no livro de Atos, para os amados Ahim, os amados irmãos entenderem melhor, não é? Então vamos ao Brit Hadashah, Sefer Maser Sirlim, Aliança Concertada, livro de Atos dos Emissários, 7, 45 ao 53, se não leiamos, que também nossos avós que vieram depois trouxeram juntamente com Yahushua ben Nun para esta, Yahushua filho de Nun, né? O Talmide Ramoshe, o discípulo de Moshe, e não Yahushua HaMashiach, tá certo? O Yahushua ben Nun, não é? Juntamente com Yahushua ben Nun para esta Eretz dos Goim, dos Gerim, os quais Elohim expulsou diante das faces dos nossos avós, dos nossos pais, até os Yamim Hadawid, né? Até os dias de Davi, que achou favor diante de Yahu e desejou achar uma tenda para Elohim, Yaakov, tentou achar uma tenda para Elohim de Jacó, né? Para o Elohim de Jacó. Mas Shilomó, né? Salomão, o nosso Arri, o nosso irmão, edificou-lhe uma Beit, né? Todavia o El Elyon, né? O Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos, conforme disse o Navi, conforme disse o profeta, não é? O Shammai é o meu Kesai, né? Quer dizer, o céu é o meu trono, e o Olão, o mundo, é os cabelos dos meus pés. Que Beit me edificareis, diz o soberano Yahu, onde está o lugar do meu repouso? Porventura não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Ó vós de dura cerviz, verso 51, incircuncisos de coração, de leve e de ouvidos também. Vós sempre resisti ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Sagrado. Vós sempre resistis ao Espírito Sagrado, ao Ruach HaKodesh, como vossos avós, né, como os vossos pais fizeram, assim o fazeis. A qual dos verdadeiros Nevim não perseguiram os vossos avós, não é? Não perseguiram os vossos pais, e também eles matavam os que antes falavam da vinda do justo, da vinda do Tzadik, do qual agora vós tendes traído como homicidas, que tendo recebido a Torá como próprio mandamento conferido por Malachim celestiais, porém não aguardastes. Vai aí o ultimato, não é? Ultimato para o nosso povo, porque não adianta, se nós somos yahudim, judeus, gregos ou troianos, brasileiros, norte-americanos, russos, não é? Enfim, croatas, não importa, não é? A nossa nacionalidade, se nós não aceitarmos, não é? Immanuel, não é? O Cordeiro Kadosh, o sacrifício de Elohim, né, que Elohim veio com seu grande arrava na sua forma humana para nos salvar, para nos libertar. Então estamos perdidos.